No episódio de hoje de Space Heaven, a nave espacial zumbia com uma energia tensa enquanto os tripulantes aventureiros comemoravam sua recente conquista, a captura bem-sucedida de Kael Alkir, uma fugitiva procurada em todo o universo. O Capitão John, com um sorriso triunfante, contemplava o sucesso de sua equipe. Entretanto, a tranquilidade foi interrompida por uma comunicação urgente do posto da Aliança Militar. Uma mensagem holográfica piscou na sala de comando, revelando uma figura austera que se identificava como comandante do posto militar. Ele transmitiu um pedido inusitado ao Capitão John. Zialou Zenden, prisioneiro que também haviam capturado recentemente, estava gravemente doente e necessitava de cuidados médicos imediatos. O comandante enfatizou a importância de preservar todas as vidas, mesmo as daqueles que cruzavam o caminho da lei. A médica da tripulação, Angela, analisou a situação e, com uma expressão séria, concordou em assumir a responsabilidade pelo cuidado de Zialou Zenden. Toda vida é valiosa, independentemente das circunstâncias, disse ela com determinação, mostrando a profunda compaixão que a guiava em sua profissão. A enfermaria da nave estava em pleno processo de aprimoramento, com a equipe técnica realizando modificações para melhorar as condições médicas a bordo. O Capitão John, ao lado de Angela, dirigiu-se à enfermaria, onde Zialou Zenden estava confinado. O ambiente estava agitado, com ferramentas e equipamentos espalhados devido às melhorias em andamento. Angela, com sua habilidade médica e dedicação inabalável, mergulhou no trabalho de cuidar do prisioneiro doente. O capitão observava com um misto de curiosidade e preocupação, reconhecendo que, por mais que estivessem em lados opostos da lei, a vida de Zialou Zenden estava agora sob sua responsabilidade. Com o passar do tempo, a nave continuou sua jornada através do vasto espaço, minerando asteroides em busca de minérios preciosos que garantiriam sua sobrevivência e prosperidade. Enquanto as operações de mineração progrediam, a tripulação aproveitou o período de estabilidade para cuidar de si e do próprio espaço vital. Zialou Zenden, após receber os cuidados médicos necessários, foi deixado em uma estação policial, onde enfrentaria as consequências de suas ações passadas. A decisão de preservar sua vida, mesmo como prisioneiro, refletia a crença da tripulação de que cada ser, independentemente de suas escolhas, merecia uma chance de redenção. Entretanto, Winston, o cientista-chefe, mantinha uma perspectiva cautelosa. Enquanto supervisionava as reformas da nave, recordava-se vividamente das palavras que proferira ao sair da estação policial: "Não subestime os piratas, eles destruirão você se puderem." Sua advertência ecoava como um lembrete constante de que, no universo implacável em que estavam imersos, a vigilância era essencial. Nos dias que se seguiram, a equipe se dedicou a aprimorar a nave, transformando-a em um reduto mais eficiente e resistente. Uma sala especial foi criada para abrigar todas as camas de hipersono, proporcionando aos tripulantes um descanso adequado entre as tarefas desafiadoras. Quartos exclusivos foram adicionados às camas do hospital, garantindo condições ideais para cuidados médicos avançados. Além disso, o deck de naves foi expandido para incluir novos mineradores, aumentando assim a capacidade de extrair recursos valiosos dos asteroides. Cada ajuste e adição refletiam a determinação da tripulação em fortalecer sua posição no espaço, aprendendo com as lições passadas e se preparando para os desafios que ainda estavam por vir. Enquanto a nave se erguia, agora mais robusta e capaz do que nunca, a tripulação permanecia alerta, ciente de que o cosmos reservava surpresas e desafios inesperados. A rotina tranquila da nave dos tripulantes era interrompida apenas pelas incursões de Ana nas missões de reconhecimento em naves abandonadas. A vida a bordo fluía pacificamente, mas para Ana, essas missões eram um fardo crescente. Os aliens rastejadores, criaturas agressivas e perigosas, deixavam-na repleta de cortes e arranhões a cada expedição, o que a obrigava a passar considerável tempo na enfermaria. A tensão acumulada finalmente atingiu seu ponto de ruptura. Ana, visivelmente irritada e cansada, chegou à área de convivência da nave e explodiu. Gritando com uma intensidade surpreendente, desabafou: "Não vou fazer mais nada e odeio todos vocês." O impacto de suas palavras ecoou pelo ambiente, deixando os demais tripulantes chocados e desconcertados. No entanto, o Capitão John, sempre ponderado, manteve a calma diante do surto de Ana.
Ele compreendia a pressão constante das missões e as dificuldades enfrentadas por cada membro da tripulação. Em vez de reagir com raiva ou frustração, John adotou uma abordagem mais compreensiva. Ele dirigiu-se a Anna, tentando acalmar a situação, e disse que entendia que aquele surto era temporário, resultado do estresse acumulado. A tripulação, ainda atônita, observou enquanto John buscava trazer um equilíbrio à situação. A compreensão e empatia do capitão serviam como uma âncora, lembrando a todos que, apesar das adversidades do espaço, a coesão da equipe era crucial. Enquanto as emoções ferviam naquele momento tenso, a perspectiva de John abria espaço para uma resolução pacífica e a possibilidade de superar os desafios juntos. Assim, na missão seguinte, o grupo liderado por Gabriel adentrou primeiro a nave abandonada. Contudo, a missão tomou um rumo inesperado quando Gabriel foi atingido e desmaiou. A situação ficou tensa, mas rapidamente o grupo de Anna entrou em ação, realizando um resgate eficiente. Surpreendentemente, Anna saiu praticamente ilesa dessa vez, enquanto demonstrava uma habilidade excepcional em se esquivar dos perigos iminentes. Observando o episódio, Anna ficou impressionada com a dedicação de Gabriel ao serviço. A coragem e o comprometimento dele não passaram despercebidos. Em um momento de reflexão, ela reconheceu a força que ele exibia mesmo diante dos desafios mais árduos. Na missão subsequente, a equipe enfrentou um grupo de alienígenas hostis. Em um ato de coragem ingênua, Anna acabou sendo atingida. Após se recuperar, ela abordou Gabriel, intrigada com a capacidade dele de suportar as adversidades. Com um sorriso tranquilo, Gabriel respondeu que à medida que avançamos, nossos equipamentos vão melhorar, e as coisas ficarão mais fáceis. Inicialmente, as palavras de Gabriel podem ter parecido simplistas, mas Anna começou a compreender a sabedoria por trás delas. O capitão John e os demais tripulantes não estavam navegando sem rumo pelo espaço, eles estavam em busca de um lar na vastidão da galáxia. As missões perigosas eram um preço a ser pago pelo sonho de encontrar um lugar seguro e estável no universo. A conversa entre Anna e Gabriel revelou uma dinâmica importante na tripulação. Enquanto enfrentavam desafios constantes, a camaradagem e a troca de experiências fortaleciam os laços entre eles. A jornada pela galáxia era difícil, mas a esperança de encontrar um novo lar mantinha a chama da determinação acesa, mesmo nos momentos mais difíceis. Com o passar do tempo, os tripulantes da nave estavam finalmente prontos para avançar para o próximo agrupamento de estrelas. Equipados com as camas de hipersono, a viagem se desenrolava de forma tranquila, proporcionando aos membros da tripulação um merecido descanso durante a jornada interestelar. Reunidos em uma sala de conferências, decidiram discutir os passos seguintes em sua odisseia pelo espaço. Como uma equipe coesa, eles compartilharam ideias e planejaram os próximos passos para garantir o sucesso de sua missão. A primeira decisão foi expandir a área da enfermaria para uma subsala mais ampla, proporcionando um espaço dedicado aos cuidados médicos avançados. Enquanto a expansão da enfermaria estava em andamento, outros membros da equipe trabalhavam na construção de uma forja elétrica. Esta nova adição à nave seria essencial para a manutenção e aprimoramento dos equipamentos, garantindo que estivessem sempre preparados para os desafios que o espaço podia apresentar. Simultaneamente, uma decisão foi tomada para reorganizar a sala de convivência. Móveis foram trocados de lugar, criando um ambiente mais acolhedor e funcional para os momentos de relaxamento e interação entre os tripulantes. Essa mudança não apenas melhorava a estética do espaço, mas também fortalecia os laços sociais entre os membros da equipe. A subsala recém-expandida tornou-se o lar do projetor de escudo da nave, uma escolha estratégica que liberava espaço na sala principal e permitia que o escudo operasse de forma mais eficiente, sem a necessidade de manutenção constante. Após a chegada à estação de lazer devido à escassez de suprimentos, a tripulação teve a oportunidade de desfrutar de um merecido momento de descontração e união. Durante a exploração da estação, Gabriel e John encontraram um tripulante com uma história peculiar. Ele havia sido capturado por aliens, mas por alguma reviravolta do destino, foi resgatado e agora buscava ingressar na tripulação. No entanto, sua condição era uma proposta financeira substancial. Ficou claro que o novo recruta se destacava mais em habilidades de combate do que em conhecimentos relacionados à construção ou manutenção de naves. Sua postura mercenária era evidente,
e sua presença não parecia agregar muito ao aspecto técnico da nave. Além disso, ele estava confortável e seguro na estação de lazer, sem a necessidade de ser resgatado. Diante desse cenário, Gabriel transferiu o controle da decisão para John, reconhecendo a importância de considerar a especialização e as necessidades específicas da tripulação. Após uma análise cuidadosa, John e Gabriel concordaram em não incorporar o tripulante à nave devido à sua falta de habilidades técnicas essenciais e à natureza mercenária de sua proposta. Em vez de integrá-lo à equipe principal, decidiram deixá-lo na estação de lazer, talvez desempenhando um papel mais independente ou atuando como guia para outros visitantes. As revelações do mercenário na estação de lazer trouxeram à tona informações cruciais sobre uma nave nas proximidades dominada por robôs alienígenas. Intrigados e cientes da potencial ameaça, a tripulação decidiu investigar a situação para garantir a segurança da região e possivelmente obter recursos valiosos. Ao chegarem à nave controlada por robôs alienígenas, a equipe enfrentou desafios significativos. Enfrentaram um robô bípede com forma humana, lutando contra ele em uma batalha intensa. Com habilidades táticas e coordenação, conseguiram derrotar o robô, mas a vitória não veio sem custos. Quando o bípede explodiu, deixou para trás restos mecânicos que capturaram a atenção de Winston, o cientista-chefe. Winston requisitou os restos do robô para suas pesquisas, ansioso para analisar a tecnologia alienígena e potencialmente encontrar maneiras de utilizá-la em benefício da nave. A rotina de limpeza da nave transcorria normalmente quando o inesperado ocorreu e 2 naves piratas e 2 naves civis surgiram nas proximidades, iniciando um combate intenso. Enquanto as naves civis não eram particularmente poderosas, logo se tornou evidente que os piratas virariam sua atenção para elas. Diante dessa ameaça iminente, Winston convocou uma reunião de emergência com o grupo. John, o capitão, solicitou a opinião de Winston, considerando sua experiência e conhecimento técnico. Winston ponderou sobre a situação e expressou suas preocupações. Podemos lutar contra eles, mas não sabemos quantos são, começou Winston. Além disso, não teríamos medicamentos suficientes caso todos ficassem feridos. O silêncio na sala refletia a gravidade da situação. As imagens de batalhas sangrentas e a perspectiva de enfrentar um número desconhecido de piratas preocupavam a todos. O grupo, então, começou a discutir as opções disponíveis. A tensão na nave atingiu um novo patamar quando um ônibus espacial dos piratas se aproximou, trazendo consigo o capitão da gangue. Ele dirigiu-se a John, o capitão, com uma proposta: chefe, sua nave é mais fraca, então não lutaremos com vocês por 3.000 créditos espaciais e 3 componentes quadrônicos. Winston, o cientista-chefe, reagiu com surpresa, consciente da extrema valiosidade desses componentes. Apesar da relutância de Winston, John decidiu consentir com as demandas dos piratas. Era uma escolha difícil, mas a necessidade imediata de evitar um confronto direto e proteger a tripulação prevaleceu sobre a retenção dos valiosos componentes. Quando os piratas partiram, levando consigo os créditos espaciais e os componentes quadrônicos, John expressou sua frustração: e espero que esta seja a última vez que fomos roubados. Era claro que a paciência da tripulação estava se esgotando diante da constante ameaça dos piratas. A experiência serviu como um despertar para a equipe, e John, antevendo futuros confrontos, orientou Winston a criar um projeto de armas para a nave. Era uma decisão estratégica e uma preparação para o inevitável. Da próxima vez, nós lutaremos, declarou John, determinado a não ceder novamente diante das ameaças dos piratas. O ambiente na nave se transformou em um misto de determinação e urgência enquanto a equipe se preparava para enfrentar os desafios que o espaço reservava. Os destemidos aventureiros decidiram continuar explorando a região em busca de naves abandonadas, e a sorte estava ao seu lado. As naves robóticas que encontraram continham valiosos componentes quadrônicos. Além disso, ao prestar auxílio à nave civil atacada anteriormente, foram recompensados generosamente. Com os recursos adquiridos, a tripulação conseguiu fortalecer ainda mais sua nave, preparando-se para os desafios que o espaço reservava. Satisfeitos com os resultados alcançados e ansiosos por novas aventuras, decidiram partir da região infestada de piratas, deixando para trás as ameaças que enfrentaram. Não percam os próximos episódios de Space Heaven.
onde a jornada continua repleta de perigos, descobertas e desafios. Aventure-se com a tripulação, e não se esqueçam de deixar um like, compartilhar e se inscrever para não perder os próximos capítulos dessa empolgante aventura espacial. Até a próxima!